Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 34, foi retirada da prova do Enem de 2016 e a pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R em porcentagem, definido como R é igual a N de produtos dividido por N de reagente limitante, tudo multiplicado por 100, em que N corresponde ao número de mol. O metanol pode ser obtido pela reação de brometo de metila e hidróxido de sódio conforme a reação química que foi fornecida. As massas molares em grama por mol desses elementos são hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, sódio 23, bromo 80. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de... Temos algumas opções aqui. Nessa tela, você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima, a gente começa a resolver juntos. E vamos à resolução nesta tela. Eu destaquei aqui algumas informações que nós vamos carregar para a resolução e uma delas destacada é a equação química, que toda vez que eu tenho exercício desse tipo, eu tenho que ter equação química. Tem várias informações sobre cada uma das substâncias. Tem informação sobre metanol, que é esse, tem informação sobre o brometo, que é esse, tem informação sobre hidróxido de sódio, que é esse outro aqui. Tenho ainda uma fórmula indicada pela questão de como calcular o rendimento. Quando você termina esse enunciado, espero que você perceba que esse é mais um exercício de cálculo estequiométrico, aquele tipo especial, que tem mais coisas que fazer além daquele passo a passo mais simplesinho. Mas a gente começa com passo a passo simplesinho, como é? Primeiro, equação química. Na sequência, linha do mol. A linha do mol é só tirar o coeficiente estequiométrico e nós vamos descendo o coeficiente inteirinho. A proporção nessa reação é 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Tranquilo. Pulamos a linha da conversão, vamos para a linha do exercício. Na linha do exercício, temos que ler novamente e colocar cada informação debaixo de cada substância. 32 gramas de metanol, vou escrever debaixo do metanol. 142,5 gramas de brometo de metila, escrever debaixo de brometo de metila. E 80 gramas de hidróxido de sódio, debaixo de hidróxido de sódio. Vamos pôr esses dados todos no exercício. E a pergunta é qual é o rendimento. E para calcular o rendimento, nós vamos usar a fórmula que a questão deu. Mas para isso, eu preciso ficar desconfiado que quando me dão dois dados, duas condições de massa de reagente, pode ser que exista um excesso. Então, nosso questionamento é, será que alguma delas está em excesso? Será que existe um dos reagentes em excesso? Será que um desses dados do exercício está em excesso? Para eu descobrir se está em excesso ou não, observem, eu já converti aqui, olha, 1 mol de CH3BR deu 95, eu fiz 12 para o carbono, 3 vezes 1 do hidrogênio mais 80 do bromo, então, ó, 80 do bromo mais 12 do carbono dá 92, com 3 do hidrogênio, deu 95, essa é a massa do brometo de metila. O hidróxido de sódio tem 40 de massa molar, onde 23 é o sódio, 16 é o oxigênio e 1 é o hidrogênio, então 1 vezes 40, que é a conversão para cá. No metanol, 12 para o carbono, 3 para esse hidrogênio deu 15, 16 com aqueles 15 deu 31, mais 1 do hidrogênio 32, tá? Aqui deu 32 gramas. Bom, acontece que para a gente descobrir se tem excesso ou não, só do lado dos reagentes, do lado esquerdo, antes da flecha, nós vamos multiplicar em cruz. Não temos incógnita, nós vamos apenas multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, nós vamos fazer 95 vezes 80 e 40 vezes 142,5. E os valores, estou anotando os dois aqui, servem só para uma coisa, descobrir qual é o excesso. O excesso fez o cálculo dar uma resposta muito grande aqui, 7.600. Isso significa que esse 80 contém a massa da substância que está em excesso. Portanto, nos 80 gramas de NaOH existe excesso. Bom, essa então é uma estratégia para descobrir qual dos dois reagentes está em excesso e, descoberto qual é o excesso, você não segue a conta com excesso. Você deve fazer a conta com a outra substância. A outra substância nós chamamos de reagente limitante. O reagente limitante é o que não for o excesso.
nós descobrimos que nesses 80 gramas aqui existe um excesso de soda cáustica. Então, a outra substância que é o brometo de metila é o reagente limitante. Então agora nós seguimos o cálculo com o reagente limitante, apenas com o reagente limitante. E para não ter que escrever por cima aqui, eu vou copiar só o que me interessa, a equação química e a linha do exercício. Na linha do exercício, eu percebi que eu tenho 142 gramas de brometo de metila e 32 gramas de metanol. Acontece que no enunciado foi fornecida uma fórmula. Para eu calcular o rendimento, eu tenho que pegar o número de mol do produto, esse é um produto, dividir pelo número de mol do reagente limitante, eu descobri que esse aqui é o limitante, e multiplicar por 100. Só que eu tenho até agora a massa e não o número de mol. Para achar o número de mol, nós vamos usar a fórmula N é igual a Eminho sobre Emão. Eminho é a massa comum, 142. Emão é a massa molar, aquela que do bromo é 80, o carbono é 12, o hidrogênio é 3 e você soma, dá 95. Então, eu vou fazer 142, que é o Eminho, dividido por 95, que é o Emão do brometo de metila. E vou chegar no número de mol. A mesma coisa eu vou aplicar aqui. É só pegar N igual a Eminho sobre Emão. O Eminho do metanol é 32. O Emão tem que calcular. É 12 do carbono, 3 do hidrogênio deu 15, 16 do oxigênio 31, com 32. A conta aqui é um pouco mais fácil, mas vamos executar a conta. Aqui foi 142 dividido por 95, que deu 1,5 mol, e aqui ficou 32 por 32, que deu 1 mol. Só substituir aqui na fórmula o número de mol do produto, que é 1, dividido por 1,5, que é o número de mol do reagente limitante, multiplicado por 100. Na hora que você faz esse cálculo, você chega em 66,66666, ou 7%. Isso significa a alternativa correta, letra D. Essa é a resposta desta questão. Agora, nós vamos completar o nosso mapa mental de cálculo estequiométrico. Nesse mapa mental de hoje, o cálculo estequiométrico tem uma situação especial em que existe reagentes em excesso. Nós vamos ter duas informações sobre substâncias reagentes e nós suspeitamos que um deles seja um reagente em excesso. Então, esse mapa mental aqui, de situações especiais, é um mapa mental para reação que pode apresentar reagente em excesso. Então, o enunciado vai te fornecer informações de 2, de 3, de quantos ele quiser reagentes. Só que esses reagentes, a informação desses reagentes, uma delas pode estar em excesso. Pode não estar, pode estar. Nossa missão é descobrir se está em excesso ou não. Como fazemos isso? Para descobrir o excesso, nós vamos multiplicar em cruz, desde que em cima e embaixo esteja com a mesma unidade, porque às vezes nos dão mol, né? Tem que estar mol sobre mol, ou grama sobre grama, litro sobre litro, que importa que esteja na mesma unidade. Faz a multiplicação em cruz e o maior valor vai conter a informação da substância em excesso. Como nesse exercício, eu multipliquei em cruz, deixei grama, grama, multipliquei em cruz, o número maior trazia o dado do excesso, e aí eu descubro quem é o excesso. Descoberto o reagente em excesso, você chama a outra substância de limitante, enquanto uma substância é excesso, a outra é limitante. Todo cálculo estequiométrico segue com o limitante, porque o excesso sobra. Ele vai ficar no seu pote reacional e ele não vai formar produto, ele só sobra. Quem forma produto é o limitante e o excesso sobra. Isso é muito importante. Então, quando nos derem duas informações de reagentes, desconfie fortemente de que pode haver reagente em excesso. A estratégia, multiplicar em cruz, o número maior veio do excesso. Descoberto quem é o excesso, o outro, o limitante, segue a vida, segue o cálculo com o limitante. Esse é o fim desse mapa mental. Na nossa próxima aula, nós vamos ver uma questão que mistura todas as condições especiais do cálculo estequiométrico. Eu espero vocês. Até amanhã.